TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, mais um Direto ao Ponto começando e hoje vamos falar sobre yoga, promovendo saúde. E para falar sobre esse assunto e como o yoga ajuda no nosso equilíbrio e na nossa qualidade de vida, o professor de yoga Clíger Rocha. Seja bem-vindo, Clíger. Muito obrigado. Bom, para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente o que de fato é o yoga. O yoga é uma prática milenar que traz uma filosofia de vida muito saudável. Ela começa com princípios éticos, que é a ética para consigo e para com os outros, tornando o ser humano mais harmonizado, não só com as pessoas com quem ele convive, também harmonizado com a sua saúde, se preocupando com a sua alimentação, se preocupando com os seus pensamentos e sentimentos. Então, eu diria que é uma prática que promove o equilíbrio mental, orgânico, emocional e também espiritual, não levando o lado espiritual para uma instituição ou para uma religião. Yoga não tem nada a ver com religião. Ela tem a ver com o colocar-se no lugar do outro e para isso é necessário que a gente trabalhe esses princípios éticos, que é justamente o respeito ao próximo, fazendo ao outro o que eu gostaria de receber deste outro. E também fugindo de que a gente chama fontes de sofrimento, que são os kleshas. Essas fontes de sofrimento, como é o apego, como é difícil hoje uma pessoa abrir seu guarda-roupa e doar alguma coisa que não usa mais, que está lá. Acha que tudo vai precisar, né? Exato. E daí quando você usou a peça uma ou duas vezes, não gosta mais daquela peça, por algum motivo não quer mais, mas você também não tem aquele movimento de doar, né? Isso. A não violência é muito importante, né? Gandhi é o grande, vamos dizer assim, mestre da não violência. Ele trabalhou isso na Índia e conseguiu vencer aquele poderio britânico apenas não reagindo, e sim agindo. Então, o ato de agir em favor da paz, pazear, é exatamente não levar as coisas do dia a dia para um lado ofensivo. A ferro e fogo, a ferro e fogo. É o caso do trânsito. Muitas vezes acontecem acidentes ou problemas no trânsito porque as pessoas encaram que aquela, vamos dizer assim, infração que o condutor da frente cometeu, eles levam para o lado pessoal. E a gente não deve levar as coisas sempre como se nós fôssemos o centro das atenções, o único no mundo. Às vezes aquela pessoa está realmente com uma dor de cabeça ou está correndo em virtude de ter uma criança com febre em casa. Ou está desatento por algum motivo. Desatento. Né? A gente não sabe o que acontece com o outro para a gente ficar julgando, né? Isso, então esse colocar-se no lugar do outro nos faz conviver bem com todos. Isso já gera uma promoção de saúde mental. Uhum. As pessoas, como atualmente tem acontecido, estão assistindo os noticiários bastante pessimismo, violência. É porque está um clima pesado, né, de tragédia, de acidente, né? Exato. E esse clima está adoecendo realmente as pessoas. Elas aumentam seu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso diminui a sua imunidade. Com isso vem não só problemas de infecção, como também vem problemas emocionais associados. E aí, hoje crianças, por exemplo, são medicalizadas por causa da ansiedade. Infelizmente. Essa questão da criança eu quero falar com mais detalhes aqui, que eu acho que merece ser tocado nesse assunto. Mas então o yoga, pelo que você está explicando, não é só uma prática, por exemplo, de atividade física mais tranquila. Não, é muito mais abrangente do que isso, né?
Porque Correto. embora tenha os movimentos, tenha a respiração, também tem esse momento de concentração, né, de Isso. meditação. E como, assim, eu queria saber antes de mais nada, né, da gente explicar um pouco mais sobre a proposta do yoga, as pessoas estão mais abertas, estão buscando mais a prática do yoga? O que você tem percebido? Sim, estão. Graças à indicação médica, eu, por exemplo, entrei no yoga graças a uma indicação médica e graças também à mídia que tem focado muito na qualidade de vida, como é esse programa maravilhoso, Direto ao Ponto, que traz informações que vão servir não só para o telespectador como uma informação legal, mas é também uma promoção de saúde, porque ele pode aplicar essas informações no dia a dia dele. Exatamente, essa realmente é a proposta do nosso programa, né? Isso. Então, mas e como é, assim, para quem nunca fez, quem não tem ideia do que seja yoga, como é que você explicaria resumidamente? Eu explicaria que a pessoa tem que começar a experimentar esse olhar para dentro, esse apoderamento que a gente chama, até nas práticas integrativas e complementares, o paciente ele tem que se apoderar dessa autocura que ele pode promover em si. Então, o olhar para si, em busca deste autoconhecimento, promove essa também saúde mental e faz com que a pessoa ela se torne mais, vamos dizer assim, equilibrada emocionalmente. Mas aí são posições, né? Isso, e também vamos falar mais o que as pessoas entendem como yoga. Algumas posturas, que são posturas psicofísicas, porque tem duas características importantes. É interessante dois requisitos numa postura como essa: o conforto e a estabilidade. Então, não importa se você está colocando o pé atrás da orelha, importa se isso está ou não violentando articulações, músculos. A gente tem todo esse cuidado para que as pessoas não se machuquem. Não é importante que você fique também de cabeça para baixo, é importante que você treine a sua mente para abstrair toda a dificuldade e, consequentemente, esse trabalho que é concreto com o corpo, ele vai atingir a mente, que é o abstrato, que vocês sabem que a maioria das culturas orientais, elas não separam mente de corpo. Exatamente, é mais a nossa cultura, né, que faz essa separação. Isso. E a gente já trouxe várias pessoas aqui para falar, e a gente vê que essa separação realmente não existe, né? Que o ser humano é um ser multidimensional e que a gente tem que estar integrado, né? Isso. E essas posições, assim, é que eu já fiz yoga, eu acho muito interessante, eu adoro. É incrível como a posição realmente toca dentro de você. Então, você faz aquela posição do guerreiro. Ótimo. É muito interessante, porque não é só a questão da posição, você sente como se você tivesse aquela garra, aquela motivação para ir em frente, só de ficar alguns segundos ou alguns minutos naquela posição. Daí tem uma também que é a clássica, né, de colocar a perna assim, uma perna reta e a outra em relação postura ao joelho. Da árvore. Daí, essa questão do conforto é muito interessante, porque se você não é iniciante, você vai colocar em relação ao pé, em relação ao tornozelo, não em relação ao joelho. Isso. Né? Quem já é mais avançado que vai conseguir isso. Então, mas tem, as posições têm modulações, digamos assim, para quem pode, né? Então, você vai fazer uma posição que seja confortável e possível para você naquele momento. Exato. Existem algumas posturas que elas promovem, elas têm indicações e também contraindicações. É interessante que o instrutor, facilitador de yoga, faça uma avaliação desse praticante e veja que posturas ele pode fazer. Porque algumas articulações, elas são muito alongadas, às vezes, e podem também não ser interessante para cada caso. É um caso. Para um caso, por exemplo, de uma pessoa que tem um problema de condromalácia, que é uma... Você não pode... Exatamente. Isso. Você não pode fazer aquela posição daquele jeito, mas é como se tivesse uma variação daquela posição
para a pessoa que está mais limitada poder fazer. Exato. E essas posturas, as pessoas pensam que é realmente bonito de ver, mas as pessoas pensam que quanto mais flexibilidade vai atingindo com o corpo, mais ela avança no yoga. E na verdade nós vemos que é muito mais a questão mental. E não adianta você ser extremamente flexível se ao sair da sua prática você vai se desarmonizar facilmente no trânsito ou em casa, ou você não consegue administrar seu equilíbrio emocional. Então, não adianta. Então, a proposta do yoga não é simplesmente fazer yoga naquele momento, né, naquela horinha que você se dedicou ao yoga, mas é digamos assim, uma filosofia de vida, uma proposta de vida. Perfeito, perfeito. Pois é, então, mas ela é indicada para todo mundo? Tem alguma restrição, alguma contraindicação? Existem essas contraindicações com relação às posturas, mas, por exemplo, eu estou trabalhando atualmente com pesquisa como uma prática complementar na fisioterapia. Então, o paciente chega, faz a prática, o seu tratamento fisioterapêutico convencional e após vai trabalhar esse relaxamento através de apenas técnicas respiratórias. Essas técnicas respiratórias, elas têm ajudado e são também bastante publicadas para pessoas que têm problema com ansiedade. Também é interessante para melhorar a capacidade pulmonar e a reeducação respiratória. Na verdade, a maioria das pessoas elas não respiram de forma correta. Então, nós temos que expandir essa capacidade pulmonar trabalhando uma respiração diafragmática, que a gente vai expandir não só o tórax, como também o abdômen. É interessante que as pessoas até relatam que passaram até a sentir que a respiração ela ficou um pouco mais lenta, mas com mais qualidade, serena. Mais serena. É porque a respiração ela está totalmente relacionada às nossas emoções. Com então, certeza. Quanto mais sereno a gente está, mais equilibrado, eu acho que isso acaba se refletindo também, né? Isso, é isso que esse projeto de pesquisa quer comprovar, que as emoções, elas interferem em qualquer tratamento, seja ele na fisioterapia, na medicina convencional ou em outras práticas de saúde. Por isso que o yoga ele entra como uma prática complementar, porque ele respeita a terapêutica daquele tratamento e potencializa essa terapêutica através desse equilíbrio emocional que é tão trabalhado por esses, vamos dizer assim, treinos mentais que fazemos quando estamos praticando uma técnica respiratória ou até mesmo recitando um mantra ou fazendo uma postura, tentando abstrair aquele desconforto inicial que é o alongamento do músculo. Sim. É muito interessante que a postura ela tenha esse componente mental e não só físico, né? Sim, Bom, gente, muito interessante esse tema e a gente volta falando um pouco mais, vai falar sobre estresse, né? E yoga no próximo bloco e yoga para criança. Fique ligado, a gente volta já. Música, dança, poesia, teatro, cinema, literatura, pintura, escultura, folclore, todas as artes no momento cultural. É o talento de nossa gente, todo dia aqui na nossa TV Câmara Natal. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Projeto de lei. Você sabe o que é um projeto de lei? Mais ou menos. Não, assim na hora pro cara dizer fica difícil, né? Mas não tenho muita certeza não. Seria algo que viria a ser lei um dia. Um projeto implementado por um senador, um deputado.
O projeto de lei, ou PL, é um tipo de proposta com força de regra ou norma, submetida à aprovação de um órgão legislativo, como é o caso da Câmara Municipal de Natal. É a partir do PL que surge a lei propriamente dita. Tá explicado. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Estamos de volta e hoje falando sobre yoga, promovendo saúde, com o professor de yoga Clíger Rocha. E a gente vai voltar nesse bloco dizendo, como a gente começou no bloco anterior, falando sobre a relação do yoga no combate ao estresse. Como que o yoga pode contribuir nisso, né? Hoje a gente vive uma vida tão estressante em todos os sentidos, né? De que forma o yoga poderia contribuir nesse sentido? Primeiro, nesse aspecto mesmo do equilíbrio emocional. As pessoas, elas precisam se autoconhecer para que elas consigam não entrar ou dramatizar muito os seus problemas. E existe também nos artigos científicos evidências, e foi isso que eu fiz também no meu doutorado, eu analisei o cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse. Essa foi a sua experiência lá no Canadá, que você estava me falando aqui nos bastidores, né? Sim, sim. E esse cortisol, a gente percebeu que ele cai drasticamente. Quando se pratica yoga. Quando se pratica yoga. Então, é muito interessante sobre esse aspecto mesmo hormonal e também neurológico, que você consiga, através de treino mental, através de algumas posturas de alongamento, com essa associação no treino mental, conseguir mudar até o seu metabolismo celular. Hoje o que a gente percebe é que as pessoas têm procurado o yoga também para melhorar a sua imunidade, devido ao tratamento do câncer, que agora houve muita divulgação em relação aos benefícios do yoga em relação ao paciente com câncer. Então, inclusive, está se praticando no SUS o yoga? Isso, exato. Conta um pouco mais, porque eu acho isso extremamente importante, né? Fazer o yoga chegar para o máximo de pessoas possível, né? Porque realmente quem está hospitalizado, obviamente que está sob estresse, né? Então, obviamente que esse cortisol está lá em cima. E se esse cortisol está lá em cima, como é que vai favorecer essa recuperação, né? Sendo que é justamente o contrário que promove a saúde, né? Exato. Então é preciso um olhar mais complexo sobre esse paciente. Porque o médico, ele vai tratar da patologia. O terapeuta que trabalha com práticas corporais, como yoga, por exemplo, ele vai trabalhar o indivíduo. Como ele lida com esse sofrimento. Então, é necessário uma melhoria desse tratamento, que a gente chama de interdisciplinar, e é o que se vê também nos Estados Unidos, hospitais que trabalham de forma interdisciplinar, onde o paciente chega para um oncologista, ele passa todo aquele tratamento e em seguida ele vai para um facilitador de yoga fazer uma prática para melhorar a sua imunidade, para melhorar também o seu estado emocional. Saindo, ele vai para outro profissional que é fitoterapeuta
que vai trabalhar outras questões. Então, nessas terapias complementares, potencializamos o efeito da medicina convencional, que é muito hoje, vamos dizer assim, valorizado. O problema é que se valoriza, a gente está numa cultura que só se valoriza isso. Então parece que se olha o ser humano sobre apenas um viés, que é o viés físico, biológico. E não é só por aí, né, gente? Não, a gente sabe que a gente precisa parar com esse negócio de achar que se cuidar é apenas tomar remédio, apenas ir ao médico. A gente tem outras instâncias que nos compõem, né? E a gente precisa também olhar para elas, né? Exato. E é exatamente essa forma como você se relaciona que também pode te adoecer, se relaciona com os outros e consigo mesmo. Então, o yoga, ele traz, através desse trabalho do concreto com o corpo para atingir a mente, que é mais abstrata, ele traz toda uma complexidade, obviamente não só, que é isso que os artigos científicos estão tentando relacionar, não só biológica, mas também psicológica, né? Energética. Né? A gente tem outros campos que nos envolvem, né? A gente não é só matéria, a gente não é só corpo, a gente é mente, a gente é psiquismo, a gente é energia, né? Num nível quântico, a gente é energia mesmo. Exato. Então, assim, a gente não pode desconsiderar isso. É claro que a medicina contribui muito, que ela avance cada vez mais, né? A gente não está aqui contradizendo a medicina, não. Mas dizendo que é preciso ter um olhar mais abrangente, mais interdisciplinar. Mais que é uma coisa comum no Oriente, né? Muito comum. A nossa visão ocidental que ela separa, né? Fragmenta o indivíduo, né? Exato. E daí a consequência que a gente tem disso é ficar também fragmentado. É verdade. E não ficar inteiro. E a nossa inteireza, né, como dizia Jung, que tem que ser buscada. Claro. E eu também faço essa avaliação em relação aos chakras. Chakras são como órgãos energéticos. A gente tem o fígado, tem o coração, tem o pulmão, e daí a gente tem os chakras, os 7 chakras. Exato, e eles regem também emoções que a gente tenta equilibrar neste praticante que está, vamos dizer assim, buscando esse autoconhecimento para atingir a causa da sua patologia, porque há muitas patologias que elas são materializadas, elas são somatizadas devido a essa má administração da sua saúde mental. Ou seja, é como assim, você está com algum problema no físico, no fígado, né, ou no coração, isso vai repercutir. Se você está com algum problema no nível energético, no nosso órgão energético, que são os chakras, no plexo solar, no hara, lógico que isso também vai se manifestar, né? Sim, sim. E então quer dizer que no SUS já está se fazendo esse uso? Sim, existem várias práticas, inclusive outras práticas corporais, tem um Qigong, tem Shiatsu, tem uma diversidade de práticas que já tem... Meditação também. O yoga, ele vamos dizer assim, o objetivo principal do yoga, que é a cessação dos turbilhões mentais, é a meditação. Através da meditação, nós focamos em uma coisa só. Muitas pessoas, principalmente os ocidentais, tentam fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Isso não é bom. As pessoas percebem que elas não fazem as 3 coisas ou 4 coisas de forma correta, de forma com mais qualidade. O ideal é que você faça uma concentração, que a gente chama isso de meditação de atenção plena, no que você está fazendo. Geralmente a gente está no automático no dia a dia. As pessoas, elas estão assistindo TV, ao mesmo tempo se alimentando, ao mesmo tempo respondendo WhatsApp. Ao mesmo, E isso... Eu acho que assim, a gente pode até, porque hoje realmente a vida convida a gente para fazer muitas coisas. Muitas coisas. Então acho que tudo bem, a gente vive numa sociedade contemporânea que a gente realmente tem que fazer muitas coisas. Mas que enquanto a gente estiver fazendo as coisas, que a gente fique inteiro naquela coisa que a gente está fazendo. É importante. Porque a ciência já comprovou que não há como você fazer 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo de forma inteira. Exato. Então, o que acontece? Você desvia sua atenção rapidamente para essas
4 tarefas que você está tentando realizar. Na verdade, isso só provoca um grau alto de ansiedade e estresse, e as pessoas tendem a manter esse padrão, esse né? padrão mental acelerado. O que eu percebo quando o praticante chega no meu estúdio, ele chega até fazendo, eu trabalho muito a questão da reeducação respiratória, então, até fazendo algumas práticas de forma muito rápida. Então, eu convido a ele a sentir o corpo, que tem tudo a ver com essa questão da mente. Perceber, ter essa consciência corporal primeiro, para então ele ir avançando, respeitando os seus limites, sem se machucar, que é a não violência consigo. Exatamente, porque o nosso corpo é a nossa expressão, né? A Nosso expressão templo do nosso sagrado, aqui. exato. Então a gente não pode ignorar, né, o corpo, mas também não pode viver em função dele. Isso. Né? E hoje as coisas têm começado, essa aceleração tem começado cada vez mais cedo, né? Com certeza. Inclusive, já existe yoga para crianças. Sim. Vamos falar um pouquinho disso? Eu acho tão interessante. Assim, no Espaço Prosperidade, que é o estúdio onde eu e minha irmã trabalhamos. Kelly, né? Eu já entrevistei Kelly, ótima também, mandar um beijo para ela. Ela é especializada com crianças, fez vários cursos com relação a crianças. E ela trabalha com crianças que têm essa hiperatividade. Os pais a elogiam demais. Na verdade, é o yoga que promove todo esse benefício. Lógico que ela é uma excelente profissional, mas ela sabe como conduzir, de modo que a criança ela não só melhore esse estado de ansiedade, equilibre essas emoções, mas também ela passa princípios morais, valores, através de práticas lúdicas. Então a criança ela também vai incorporando no seu aspecto mesmo de formação, valores como não violência, valores como também colocar-se no lugar do outro. Uhum. Então, isso aqui é muito mais, talvez, importante do que somente focar na diminuição da ansiedade. É fundamental, porque se a criança ela já começa desde cedo, vê que ela pode se colocar no lugar do outro, como ela se sente ali, com certeza isso vai repercutir nas emoções dela, né? Ela vai se sentir mais conectada às outras pessoas, a ela mesma. Naturalmente essa ansiedade vai ser melhor administrada, né? Sim. E eles estão muito acelerados, né? Desde pequenininho já, muita estimulação, né? Isso. No Canadá, como eu fiz uma parte do meu doutorado no Canadá, eu observei que na promoção de saúde, eles também se preocupam com isso, como relacionar o meu dia a dia a práticas saudáveis. Então, melhorando o meu relacionamento com o outro, melhorando a minha concentração, né? A prática meditativa ela é fundamental para o trabalho de melhoria de concentração, né? E o ideal é que isso seja feito desde cedo, a gente aprenda desde pequenininho isso, né? Bom, gente, a gente tá terminando nosso programa, foi bem rápido, né? Mas assim, a gente vai aprender muita coisa com você, Cris, eu agradeço a sua presença. E quem quiser praticar yoga, tem o estúdio de Clis, que está aparecendo aí na tela, fica ali em Candelária. Ele vai passar o telefone. E também lá na Estácio de Sá, na faculdade, tem aulas de yoga gratuitas. Então quem quiser começar a prática, conhecer um pouquinho mais, vai lá, é segunda e quarta. Quartas e sextas. Quartas e sextas. Isso, existem 2 turmas, uma começando às 16 e outra começando às 17. Lá na Estácio da Roberto Freire. Exato. Olha lá, daí você vai fazer yoga com o Clíger ou então no estúdio dele. Qual que é o telefone? Rapidinho pra gente encerrar. Sim, é 8887-2287. Pronto, ficar ali em Candelária, viu, gente? E eu espero que vocês tenham gostado do programa. Eu vejo vocês na semana que vem. Até lá! TV Câmara, a TV do povo de Natal.